Olá pessoal, estamos aqui no Papo Viramundo para mais uma nova entrevista, dessa vez com a minha, posso chamar de amiga, né? Amiga Esther Cerdeira Sabino. Esther Sabino é mais conhecida, né? E a Esther, eu tive que sair do ambiente do Instituto, do campus Butantã hoje e subir a Rebouças aqui, ou a Teodoro Sampaio, Cardeal Arco Verde, né? Teodoro Sampaio, para chegar na Faculdade de Medicina. E agora a gente está no IMT, né? Instituto de Medicina Tropical, IMT, exatamente. Esses institutos de medicina tropical existem em outros países, mesmo que não sejam de clima tropical, né? Por exemplo, eu sei de Liverpool, né, onde eu fiz doutorado, que tinha um instituto importante de medicina tropical lá. E o Instituto de Medicina Tropical aqui, onde a Esther trabalha, está ligado à Faculdade de Medicina e é onde ela atua. E aí a primeira dificuldade que eu tive, Esther, ao me preparar para essa entrevista, era saber se eu te chamava de doutora, de médica, de pesquisadora, de imunologista, professora e cientista. Então tem muitas formas, né, de se referir a ti, mas ela é professora da Universidade de São Paulo. E aí eu queria te perguntar, começando, e te deixando à vontade na forma de responder, mas como foi assim essa escolha pelo curso de medicina, né? Porque ela fez graduação em medicina aqui na USP. Então, como foi essa escolha pela medicina lá na adolescência, né? Isso deve estar ligado. Então, muito obrigado, Esther. A palavra é tua. Não, eu sou de uma família de médicos. Os meus pais são médicos. Eu tenho um avô médico também. Já o avô é médico. Uma tia-avó que é médica, uma coisa que era rara as mulheres se formarem, ela é formada em 24. Então tem muita gente na minha família, outros tios, que são médicos. Então o caminho da medicina é muito assim, acaba levando você a pensar em fazer medicina. Eu brinquei e falei, eu sou professora, porque na verdade, quando eu era adolescente, eu gostava muito de matemática, pensei em fazer matemática. Falei, puxa, mas se eu for matemática, na minha cabeça, a única coisa que matemática fazia era dar aula de matemática. Aí eu falei assim, eu não vou querer ser professora, então vou fazer medicina mesmo. E acabou sendo professora. Acabei sendo professora, então o mundo dá volta da vida. Sim. Então, assim, acho que em parte, lógico, eu gostava muito de estudar, ia muito bem na escola, e gostava, então a medicina foi uma coisa que meio veio por aí. Uhum. Mas eu gostei de fazer a faculdade de medicina. E foi mais transformador na tua vida entrar na faculdade e fazer a faculdade de medicina até os 22, 23 anos, ou teve coisas mais fortes, mais transformadoras pós-faculdade? Porque a entrada na faculdade é arrebatadora às vezes, né, para muitas pessoas. Para mim foi, por exemplo. Para mim foi, acho que tem uma geração que foi muito. Então, lembrar que eu nasci na década de 60, né, 1960, então a gente passou nós crescemos durante a ditadura militar, a gente não sabia de nada, e de repente você entra na faculdade em que você começa numa fase que tinha um burburinho, que estava voltando à redemocratização no Brasil, e a faculdade de medicina tinha muita coisa acontecendo. Uhum. Então eu participei do centro acadêmico. Entendi. E eu conheci muita coisa, e aquilo foi totalmente diferente do que eu imaginava. Uhum. Então, assim, eu deixei de ser a melhor aluna durante a faculdade, como eu era no colégio, para aprender um monte de coisa, desde teatro, desde tudo. Uhum. Mas desde toda a parte de biblioteca, grupo de ciência, na periferia de São Paulo, então fazia um monte de coisa. Uhum. E eu acho que isso foi muito interessante para mim, todo esse novo conhecimento e o momento do Brasil. Só que quando eu terminei a faculdade, eu já estava não querendo, porque eu sempre tive esse lado, eu queria continuar estudando, eu queria fazer ciência, mas não era uma coisa que a faculdade tinha para oferecer. Uhum. Naquela época. Não tinha orientador, não tinha essa coisa de fazer... Esse conceito de pós-graduação, né? Iniciação científica, eu nunca tinha tido essa oportunidade.
Então eu falei, bom, melhor eu fazer a residência, pelo menos ser médica. Se garante. Então, o começo foi isso, assim, eu fui fazer residência médica, fiz em pediatria. Uhum. E aí quis começar a fazer a parte básica, mas era difícil, inclusive, achar orientador. Eu queria entrar, alguns médicos se juntaram para organizar no Instituto Adolfo Lutz, remodelar a virologia. E teve uma abertura para isso, para contratarem médicos, eu até consegui ser transferida como uma função de médica para o Instituto Adolfo Lutz, mas eu não conseguia fazer pós-graduação, não tinha pouquíssimos orientadores em virologia, você nem tinha para quem. Então no final eu entrei num projeto de pesquisa na área de imunologia, por isso que eu sou imunologista. Então não era porque eu fui, porque eu estava querendo fazer imunologia, entendi. não. Eu fui porque só tinha, na pós-graduação de imuno, existia abertura para uma coisa que era meio imunologia, muito aplicado, que era sorologia, que era desenvolvimento de testes para coisas aplicadas à saúde pública. Então isso seria a minha... Mas o mestrado ou doutorado que eu imagino que devas ter feito, não foi aqui mesmo cresceu nesse ambiente da USP, não foi no exterior? Não, então comecei a fazer isso e assim, nada funcionava, tinha pouco dinheiro para fazer, eu não conseguia terminar. Aí surgiu, eu tive a oportunidade, porque nós estamos falando de uma época que começou a epidemia de HIV. E os Estados Unidos deu a Fundação Fogarty abriu uma chamada para as pessoas se colocarem e fazerem o seu treinamento lá nos Estados Unidos. E foi assim que eu parei o meu mestrado e fui para lá com uma bolsa americana. A bolsa já até me considerava uma bolsa de pós-doc, porque para os Estados Unidos o MD já te dá direito a fazer uma bolsa de pós-doc, mesmo eu não tendo doutorado aqui. O MD é o Medical Doctor, né? Isso. Então, com isso, eu fui para lá e aí eu aprendi técnicas de biologia molecular, PCR, sequenciamento para HIV. Nós sequenciamos as primeiras linhagens de HIV do Brasil lá. E aí eu voltei e pulei o mestrado e tentei passar direto para o doutorado direto com o material que eu trouxe dos Estados Unidos. Então eu fiz um caminho em ciência diferente, meio assim, foi uma coisa certinha, porque tudo estava sendo reconstruído no Brasil, inclusive essa área de virologia. E então foi diferente nesse sentido. Até eu ir para os Estados Unidos, eu vivia mesmo dos plantões de pediatria. Então trabalhou como pediatra? Eu trabalhei como pediatra, porque o salário que você ganhava para fazer pesquisa não dava. Sei. E quando eu voltei, eu consegui o meu primeiro emprego na Fundação ProSangue, que é um banco de sangue. É uma fundação, tinha os salários um pouco melhor. O HIV causou um dano enorme para os bancos de sangue, porque transmitia pelo sangue. E o Banco de Sangue queria pessoas que entendessem de biologia molecular. Foi assim que eu fiquei, então, no Instituto Adolfo Lutz. E na Fundação ProSangue e terminei meu doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas. Passou direto para doutorado e eu consegui defender. Sim. Então, o doutorado então, no Instituto de Ciências Biomédicas é o ICB. Nós já tivemos a oportunidade aqui de entrevistar o professor Gustavo do ICB, que é lá no campus Butantã, né? Então estamos aprendendo agora que a Esther fez o doutorado no ICB. E o Gustavo, acho que até foi meio com o meu contemporâneo. Ele chegou a fazer alguns cursos juntos. Sei. Acho que ele é um pouco mais novo que eu, mas eu também comecei o meu doutorado um pouco mais tarde, né? Como é que os médicos têm todo esse tempo, residência, eu fui embora, então tudo foi... Foi um pouco... E dá mais, assim, em termos de esforço, de envolvimento, é maior o envolvimento com o ato de estudar ou com o ato de fazer o experimento com o laboratório? Como tu vê essa divisão, ou se existe essa divisão, estudar o paper, sentar, ir na biblioteca, etc., e escrever também papers, ou o laboratório toma mais tempo e como tu vê essa... Então, depende muito de que momento você está da carreira, mas no começo é muito laboratório, você tem que se organizar muito, mas não pode deixar de ler e de estudar. Então tem que estudar e tem que ler, e vai ter que fazer um monte de experimento.
Sei. E para mim foi tudo novidade lá nos Estados Unidos, porque realmente eu nunca tinha trabalhado com biologia molecular antes. Né? Tinha alguns grupos no Brasil que trabalhava, química era mais... Mas não era uma coisa que todo mundo conseguia trabalhar fácil, não tinha nenhuma formação nisso e aprendi tudo lá. Então eu tive que trabalhar muito para dominar e estudar a técnica desde a parte básica, que não era o foco da medicina. Né? Mas eu já tinha essa linha que eu queria fazer pesquisa. Então, para mim, eu fui tentar não reestudar coisas da área básica que eu não tinha feito treinamento, porque muitos médicos, quando sentem assim, vão fazer iniciação científica em laboratório e aí vão aprendendo por tempo. Certo. Mas não tinha sido a minha história, que eu tinha ido para a área política. Entendi. Então estava noutra. Certo. Mas então aí foi um caminho na direção do que hoje a gente chama um cientista, saindo da medicina, indo... Querendo fazer aos poucos, mas vendo que era muito difícil. Então, na verdade, toda a minha... Eu entrei na USP com 51 anos, eu só entrei em 2011. Então, mesmo? Olha só. Então, uma maior parte da minha pesquisa, era uma pesquisa sempre foi aplicada dentro do banco de sangue, voltada a essas questões de segurança transfusional, de vírus que podem transmitir pelo sangue, e com esse tipo de foco até eu vim para a USP. Então tinha um lado de fazer pesquisa, mas tinha um lado muito de aplicação. Sei. E assim, comparando os Estados Unidos, né, onde tu aprendeu essas técnicas, nos dias de hoje, e comparando a USP ou o Brasil nos dias de hoje, a gente está muito atrás em termos de técnica experimental? Eu acho que a gente não... Ou de infraestrutura? Eu acho que a gente tem várias coisas que são limitantes aqui. O primeiro é o recurso, que é o quanto você coloca para fazer pesquisa, porque em geral a pesquisa está errada, é isso que a gente tem que... Boa. Você precisa testar muitas vezes. Boa. Então, assim, e aqui, às vezes você está fazendo e parece que não pode dar errado, porque você só tem aquela oportunidade. Então, assim, eu acho que a primeira questão é recurso, a segunda coisa é questão administrativa, de você ter um suporte administrativo para a pesquisa que você faz, a que a gente acaba fazendo, cada vez foi melhorando aos poucos, mas ainda sobra muita coisa estrutural e administrativa que você tem que fazer. E eu acho que isso que a gente precisa organizar. Que também coisas que facilitem a integração de grupos diferentes de pesquisa, acho que isso falta um pouco aqui. E eu sinto que a gente precisa melhorar essa parte de um grupo falar com o outro, de você ter mais colaborações locais. Às vezes a gente faz mais colaboração com fora, mas não acha locais, inclusive, fora da USP. Fora da USP, outros fora estados. da sua... Mesmo aqui, a gente tem pouco pensando assim... Eu fui conhecer as pessoas da Poli durante a pandemia. A gente trabalha poucos projetos de pesquisa em conjunto. Né? Então eu acho que a gente tem que ter essa... Talvez, não sei se na cidade universitária é diferente, mas aqui eu sinto que a área da saúde acaba ficando um pouco separada dos outros grupos e a gente precisaria melhorar essa interligação para poder fazer pesquisas mais avançadas. Talvez pudéssemos usar a palavra transdisciplinaridade, que tem se falado hoje em dia, né? Cruzar essas coisas, né? É fundamental para a gente poder fazer alguma coisa mais acima. Mas no final, eu acho que recurso é o que mais é a diferença principal. E principalmente recurso para aumentar o número de pesquisadores, que acho que ainda o número é pequeno no Brasil, que possam viver disso. Né? E nos Estados Unidos existe nas universidades a carreira de pesquisador e não professor necessariamente, que aqui sempre o pesquisador é o professor, né? Está sempre misturado, né? Os Estados Unidos não é fácil. Eu acho que isso, o jovem que acha que não, vai dar tudo certo lá, sim, por exemplo, o que paga você a Universidade Americana é uma universidade privada. E você entra, quem paga a universidade também são os alunos, vamos dizer assim. É lógico, tem muita doação, não vou entrar nesse fato, mas a questão é que você é contratado para dar aula.
seu tempo para fazer pesquisa, você tem que conseguir o apoio. Então, normalmente, quando se manda um projeto para uma das agências, a principal é a NIAID, vai vir para a sua universidade o tempo que ela vai te dispensar no período de escola. Então, o seu salário, você está o tempo inteiro correndo atrás de conseguir apoio financeiro para você dar um tempo menor de aula. Porque senão você tem que dar aula. Para conseguir o recurso para viver. Muitas universidades, eu vi uma aluna minha que ia concorrer e depois eles falam assim, olha, o seu salário é de 9 meses. Os outros já começa, só que porque é o período letivo. Os outros 3 meses você tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Tá. E aí você aumenta o seu tempo de pesquisa de acordo com o recurso que você consegue. Então, o seu salário depende disso. Eu acho que é e não é. É diferente da Europa, em que você entra, quando você entra na universidade, você tem o seu salário. O tempo que você vai pedir de dinheiro para sua agência é como aqui no Brasil. Você não pede dinheiro para pagar o seu salário, você pede dinheiro para pesquisa. Então tem essa desvantagem. Os Estados Unidos não é e causa uma certa angústia. Imagina você estar trabalhando e de sempre repente... constante essa pressão. Você tem essa pressão o tempo inteiro. Uau! De trazer. O salário depende da sua capacidade de trazer recursos. E Esther, tu poderias falar um pouquinho, eu falei antes em off que eu não ia fazer muita pergunta técnica, que eu também não sou da área e nem saberia, mas tu tivesse uma projeção muito grande a partir do sequenciamento do Covid-19, né? E eu andei lendo antes, para me preparando para essa entrevista, e fala sempre de sequenciamento do Covid. Mas aí eu pensei, não, deve ser o sequenciamento genético, o sequenciamento do genoma. Então, tu podes explicar um pouquinho o que é o sequenciamento que foi feito, em particular para o Covid-19? Na verdade, assim, em 2019, eu nunca fui de uma linha de pesquisa só, né? Até porque, quando você trabalha em banco de sangue, as perguntas são várias. Vírus é sempre um problema para o banco de sangue, cada vez que aparece uma epidemia, porque você pode transmitir pelo sangue. Então, essa linha de pesquisa acaba levando você a continuar com o vírus, e foi o que aconteceu comigo. Mas eu não trabalhei só com vírus. Em várias outras coisas, trabalhei com doença de Chagas, ainda trabalho muito, trabalho com a parte de anemia falciforme. Então, eu estou falando isso porque... quando eu vim para aqui, vou contar um pouco porque o sequenciamento ele vem de uma forma muito interessante, porque quando eu entrei na USP, que eu resolvi que eu queria por um tempo maior, abriu a oportunidade, né, porque nem sempre tinha concurso, passou um tempo a USP sem ter concurso, abriu essa chamada de doenças negligenciadas aqui no departamento de doenças infecciosas, e eu entrei para a área de laboratório, tinha interesse em laboratório. Como eu era mais velha, você acaba sendo levada a já ir para cargo de administrativo. Então eu virei diretora do Instituto de Medicina Tropical, que naquela época era o Instituto da USP, direto. Depois eu achei que a gente ia voltar para a Faculdade de Medicina e, de qualquer forma, eu era diretora e veio a epidemia de Zika. Me lembro. Então, com a epidemia de Zika, falei, não, o Instituto tem que estar dentro, a gente tem que trazer. Então, eu entrei. Que é bem tropical, área, né? Ligado a tropical. Eu entrei nessa área porque eu achava que o Instituto devia fazer pesquisa também em Zika, tinha várias oportunidades. E foi aí que eu me liguei com o grupo da Inglaterra. Eu trabalhava mais, tinha minhas colaborações mais nos Estados Unidos. E eles trouxeram essa técnica de sequenciamento. Que universidade na Inglaterra ou que local? Com a Universidade de Oxford. Oxford. Então, eles estavam com o recurso do MRC, eles tinham que montar a técnica de sequenciamento, tinha acabado de sair, que é a Nanopore, é um sequenciador bem pequenininho. E a grande vantagem é isso, você fazer a coisa rápida, portátil, um tempo curto. Só que ainda era caro nessa época. Mesmo assim, a gente fez um dos primeiros trabalhos, tinha um trabalho anterior com Ebola e o segundo foi com Zika, e foi um projeto que deu uma capa na Nature, foi super legal, com um monte de gente do Brasil todo. E depois disso a gente conseguiu que alguns alunos fossem discutindo e trabalhando em conjunto
para ir melhorando essa tecnologia, tem que fazer a coisa ser um pouco mais barata. Então vocês trabalham na tecnologia também, na técnica de fazer o sequenciamento. A gente estava trabalhando com como melhorar essa técnica e baixar o custo para você poder fazer rapidamente numa epidemia. Essa era a linha do projeto. E em 2019, em abril, a gente ganhou o primeiro grande projeto com esse grupo para trabalhar arboviroses. E a gente se preparou todo 2019 para em janeiro de 2020 começar a trabalhar com a epidemia de dengue. Entendi. Então a preparação inicial era em outra direção. Era toda em dengue, mas era nessa linha de fazer as técnicas cada vez mais rápidas. Entendi. E que pudessem trazer dados, porque o Zika a gente sequenciou, só que o dado a gente conseguiu em 2017, já tinha acabado a epidemia. Então a informação que nós poderíamos trazer do sequenciamento tinha perdido uma certa não tinha utilidade. É interessante para entender, mas não dava uma informação para a resposta. Então a ideia é, você precisa fazer o sequenciamento rápido, você precisa ter cada vez mais tecnologias para baratear o custo, porque se custar muito caro você não vai conseguir fazer em larga escala, e rápido, não adianta demorar. Então era isso que a gente estava trabalhando para começar a epidemia de dengue, que a gente achava que ia ser uma epidemia muito grande em 2020. E a gente estava trabalhando com o Instituto Adolfo Luz. Quando a epidemia começou, na verdade foi muito legal. De dengue ou de Covid? De Covid. Em dezembro a gente teve um seminário aqui, que veio gente do mundo inteiro, um workshop sobre sequenciamento de dezembro de 2019. E estava começando a epidemia na China. Entendi. A gente não sabia, mas estava. Então, quando chegou tudo, assim, já tinha os contatos. Quando chegou em março, a gente já estava recebendo em janeiro, começo de fevereiro, todos os primers, que é o que você precisa para poder fazer a reação de sequenciamento, já tinham desenhado que a epidemia já estava chegando na Europa. Então, com isso, a gente estava preparado para fazer. Entendi. Então, por que a gente vai fazer o sequenciamento? Porque ele pode dar informação para indicar várias coisas quando você está vendo uma epidemia. Então, você mostrar que faz isso rápido é importante. Por exemplo, a vacina precisa desse sequenciamento? Precisa do sequenciamento, mas a do Covid, porque isso ficou um pouco confuso na cabeça das pessoas. Quem fez foi a China, logo que descobriu. Eles falaram que era o Covid, eles depositaram a sequência. E a sequência de Covid, que foi depositada na China até com bastante confusão, até o pesquisador que colocou, porque o governo chinês estava segurando, ele colocou assim mesmo. Até acho que agora ele não está podendo. Ele teve bastante problema por causa disso. Mas foi o depositar nisso que o mundo inteiro começou a sequenciar. Quando a gente recebeu a amostra, sequenciou rápido, a gente falou para a imprensa. Eu acho que as pessoas estavam muito angustiadas com aquilo. Sim, foi uma época tensa na sociedade. E aí aquilo tomou uma proporção talvez maior do que cientificamente tinha você fazer a sequência daquele vírus naquele momento. Mas no Brasil teve um impacto na imprensa muito grande. Que é lógico que a gente achava que tinha que começar a divulgar a ciência. E se as pessoas estão interessadas em saber, a gente fez todas as explicações, apesar de que você precisa. Não é só sequenciar você precisa saber como ele está mudando, aonde está mudando, se essa mudança vai impactar depois com as vacinas, quando vierem, se o monoclonal que você está desenvolvendo para tratar aquele paciente, se ele vai continuar funcionando devido às mutações que acontecem. Então isso você tem que fazer milhares de sequências, muitas sequências de forma sistemática. Entendi. Então aquela primeiro que no final deu esse conhecimento grande, ele é uma coisa muito pequenininha, assim, cientificamente. Teve um impacto muito grande na imprensa nacional, mas o que a gente fez depois foi continuar, quer dizer, nós éramos os únicos, então o primeiro trabalho grande do Brasil foi feito por esse grupo, com colaboração pelo Brasil todo, a gente conseguiu a amostra do Brasil todo, e foi uma publicação já em junho, quer dizer, a gente já estava com as primeiras, descrevendo todas as cepas que estavam entrando, muitas
virais. Já no começo de junho a gente já estava submetendo esse trabalho. Junho de 2020, né? E 20, tá. Foi o nosso e esse primeiro paper da Science. Esse saiu na Science, tá. esse trabalho. E esse sequenciamento, eu me perdi um pouquinho, ele é fundamental para o desenvolvimento da vacina que foi feita a primeira pela China. Isso. Sequenciamentos virais são importantes, primeiro, para vacina, segundo, para medicamentos, terceiro, para desenvolvimento de testes. Os testes de biologia molecular para diagnóstico dependem de você conhecer o sequenciamento. A PCR depende de você saber ouvir. Tá. Todas as coisas que você faz partem de você conhecer conhecer a sequência do vírus. Ok, e a sequência era até talvez a primeira pergunta desse bloco, vamos falar assim. Que eu fui pulando outra coisa. A sequência é do genoma. Do genoma da célula do vírus. Do genoma do vírus. Genoma do vírus. Todos os seres vivos têm código genético. Tá. E o vírus, esse vírus, ele é um vírus RNA que tem 30 mil pares de base. De sequência A, T, C, G são 30 mil no total. Certo. Então, esses pares de base, quem é do segundo grau sabe, hein? A, T, C, G, né? A gente aprende um pouquinho isso. Eu aprendi há muito tempo atrás. Então, é isso que você define. Sim, eu falei célula, mas quis dizer vírus, tá certo? Tá. Daquele esses 30 mil. E tendo essa experiência, né, de estar se preparando por uma certa pandemia, mas na verdade lidando com uma outra depois, a gente estaria preparado, ou o que a gente deve trabalhar para se preparar por uma nova pandemia, uma pandemia do vírus X, o X, que deve estar aparecendo, talvez apareça, né, uma outra pandemia, ninguém pode... Tem várias que estão no caminho. E a gente tem que estar se antecedendo a elas, né? É a grande discussão de como você vai se organizar para novas epidemias. E isso a OMS está tentando muito fazer tratados, porque ficou claro que cada país, que faltava regulamentação para você definir um monte de coisa para os países trabalharem. A primeira é essa. Qual é a obrigatoriedade dos países membros informar e passar essa sequência de forma livre para todo mundo poder trabalhar? Essa é uma coisa que não estava certa e ainda não está certa. Porque da mesma forma, quando você coloca livre, e a pessoa o país que desenvolve a vacina, baseado nisso que você submeteu, qual é a obrigação deles de também passar para os países que não têm ainda a tecnologia a vacina? Então, o que a gente viu, por exemplo, países como os países africanos demoraram muito para receber a vacina. Então, tinham países na Europa com um número de vacinas maior do que a população deles. Os Estados Unidos também tinha mais vacina do que a população. Depois a população não quis tomar, sobrou vacina e se perdeu vacina. Eu lembro desse... E você não tinha, por outro lado, a regra de que isso deveria voltar. Então, esse tratado ainda não saiu. Então, essa é a primeira coisa. A gente precisa de leis. Você não consegue fazer as regras e todo mundo aceitar como um tratado mundial durante a pandemia. Você tem que fazer antes. Isso é fundamental que se consiga fazê-la, apesar de que essa pandemia aconteceu num momento de muita disputa política no mundo todo. Então, isso dificultou muito que se chegassem a conclusões. Mas a gente precisa, sim, se preparar. Então, deixa eu fazer uma propagandazinha do canal do Papo Viramundo, porque nós vamos, no futuro, entrevistar professores do IRI, Instituto de Relações Internacionais, um instituto novo na USP. E isso mostra que na área de medicina, parece que não, né? Mas ele pode ter uma relação diretamente conectada com o problema da vacina através desses acordos internacionais, etc., né? Porque é uma coisa... Toda a parte de desenvolvimento política, tecnológico, né? Científico, eu acho que a ciência é uma ferramenta de diplomacia, na minha opinião.
Porque com a ciência você está fazendo o futuro. Uhum. Quanto mais a ciência já for feita em conjunto, internacional, você já está criando a base para você depois fazer as regulamentações. Então, se existe já um consenso, e se cada grupo consegue colaborar nesse desenvolvimento, isso vai facilitar o futuro, porque a ciência está trabalhando com o futuro. Então, eu acho que é super fundamental. Agora, na área de epidemia, com certeza é essa base. A gente precisa ter um tratado internacional. E para se discutir, por exemplo, um tratado internacional, ou essas opções, esses caminhos políticos, etc., você sendo convidada para painéis onde isso seja discutido, eu imagino que exige de você uma certa preparação intelectual sobre o tema. Então, o que eu quero perguntar é o que você está lendo e o que você lê fora assim da genética, do genoma que imagino que isso seja importante, né? Ter essa... Eu não sei, eu não sei se você está pensando assim, eu penso muito nessas questões, mas eu não estou em nenhum... claramente eu tento ficar focado na área técnica, para dar a área técnica da melhor forma possível para esses grupos que queiram, que trabalham com toda essa parte de governança, de política em saúde e de política internacional. Então, eu pessoalmente não se aventura muito, não me aventuro na participação desses grupos mais de saúde pública e políticas públicas. Tá. Mas, insistindo um pouquinho na pergunta, mas agora de um modo mais lúdico, você está lendo você gosta de ler romance ou coisas assim? Ou tem tempo, né? Porque deve ser uma vida bastante atribulada, né? Eu sempre gostei muito de ler. O que acontece comigo, assim, é que a parte de leitura ficou muito cansativa em determinado momento. Você lê tanta coisa técnica. Mas eu li, por exemplo, posso até fazer propaganda do livro de uma amiga minha que escreveu, ganhou um prêmio que chama Doroteia. Então, foi o último que eu li agora, recente, numa médica que se aventurou a escrever livros. Esse a história de uma delegada em Belo Horizonte. Acabou de sair, foi o último que eu li. Mas eu gosto de ler, eu gosto de... mas legal. Realmente ficou a parte... Isso... Entendi. O dia a dia já é de leitura, chega à noite, fica difícil continuar muita coisa não. Então, eu passei para ficar no podcast. Você fala, eu ouço muito podcast, eu gosto muito da radionovela, eu gosto das histórias que eles contam. Então, até hoje mesmo eu estava ouvindo isso, acho que é uma abertura que aí não cansa o cérebro da forma como me cansa a leitura hoje. Sei. Então, eu fico o tempo inteiro no computador, lendo, escrevendo, né? Fiquei cansada, e não era uma coisa que eu fazia, eu lia demais na minha adolescência. Quem sabe a professora Esther vai se inscrever no Papo Viramundo e ver alguns podcasts de lá, que já tem bastante, né? E aí eu queria assim encaminhar para o final do nosso papo e saber assim, que é uma coisa que eu acredito, mas ao mesmo tempo me preocupa, é um tema, digamos assim, e por isso até uma das motivações de criar esse Papo Viramundo com professores, no caso da USP, porque eu estou na USP, né? Mas com os jovens que estão entrando no vestibular, não sabem que carreira escolher, se tem que se preparar, se vale a pena ou não. E então, assim, perante todo esse seu sucesso, essa dinâmica do descobrimento, né? O que você poderia nos dizer para incentivar esse pessoal a tomar rédeas assim do seu destino e traçar essas carreiras desafiadoras como foi a sua carreira também, né? O que você pode dar de conselho, se eu posso dizer a palavra? Então, eu
Eu acho assim que a gente tem que fazer uma coisa que a gente goste, senão realmente fica muito difícil trabalhar. Mas às vezes nem sempre no começo, nem sempre você faz tudo o que você gosta. Então, você tem que achar saídas para você poder chegar lá e não ficar tão frustrado. Então, no meu caso, por exemplo, eu queria muito fazer pesquisa. E sempre deixei, mas era uma parte até eu poder entrar na Universidade de São Paulo e dedicar um tempo maior à pesquisa. E eu acho que isso nos alunos de pós-graduação, o ideal é que a gente consiga, mas nem sempre você consegue num prazo rápido. E você não pode desistir. Muita coisa que eu aprendi, às vezes trabalhando na área privada, foi bom para depois na minha pesquisa. Então você tem que buscar, mas tentar achar caminhos que são compatíveis com aquele momento que está vivendo e buscar aos poucos. Eu sou uma pessoa que começou a carreira puramente de pesquisa mais tarde. Por olhar, eu sou uma pessoa que sempre teve um emprego e a pesquisa era um a mais daquilo que eu fazia. Não era dedicação. Isso demorou para chegar. Mas eu sempre fui fazendo com o tempo que eu tinha e dentro do tamanho do que eu podia fazer. Então eu acho que isso é uma coisa que na área de pesquisa você pode pensar. E o que é interessante na pós-graduação é ela te abre a capacidade de pensar de formas diferentes e de descobrir coisas. Então mesmo que ainda não tenha aquele trabalho do seu sonho, não é para desistir tão fácil e muita coisa depois volta, o caminho não é um caminho só, você pode ir. Tá. Então, isso está conectado com uma afirmativa sua no começo de que a ciência é o futuro, né? Tá ligado ao futuro, né? Então, às vezes, se permitir estar numa fase não tão ideal na carreira, fazendo o que mais gosta, mas se permitir porque lá na frente, no futuro, vai encontrar, no caso dela ou de algumas pessoas que queiram trilhar esse caminho, o caminho da ciência, né? Então, eu queria te agradecer, Esther, muito obrigado. Eu sei que o teu tempo é precioso, agenda, essas coisas tudo, então é uma honra para a gente te ter aqui, ter essa entrevista, ter esse registro também desses acontecimentos, e te agradeço muito pela recepção. Muito obrigada por me dar de ouvir. Então, tchau pessoal, até a próxima então.